Nos últimos 15 anos, a China se consolidou como o país estrangeiro mais importante para o Brasil em termos econômicos, tornando-se desde 2009 o maior parceiro comercial da nação. O comércio entre os dois países experimentou um crescimento significativo, com a China investindo mais de 60 bilhões de dólares até 2020 em setores-chave da economia brasileira, como infraestrutura, energia, tecnologia e agronegócio. Esse relacionamento tem sido um motor de desenvolvimento para diversas regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste, que recebeu aproximadamente 17% desses investimentos. A região Nordeste, conhecida por sua riqueza em recursos naturais e localização estratégica para exportações, tem atraído o interesse chinês por suas oportunidades de desenvolvimento econômico e potencial de crescimento. Antes de começarmos, já aproveita para conferir se você está inscrito no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim, você fica por dentro de todo o conteúdo novo que postamos. Empresas chinesas de renome mundial, como a Huawei e BYD, estão cada vez mais presentes na região, fornecendo seus produtos e serviços, além de expandir seus negócios e investimentos. A Huawei, por exemplo, tem contribuído significativamente para o avanço das tecnologias de telecomunicações no Nordeste, fornecendo infraestrutura para redes de 5G, enquanto a BYD, gigante do setor automotivo e de energia renovável, está fortalecendo sua presença industrial. Em um movimento estratégico, a BYD assumiu o controle da antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, transformando-a em um polo de produção de veículos elétricos e baterias de alta tecnologia. Além disso, a empresa anunciou a ampliação de seu investimento no Brasil para 5,5 bilhões de reais, sinalizando a importância do mercado brasileiro em sua estratégia global. Esses investimentos refletem não apenas o fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e China, mas também o papel crescente do Nordeste como um dos principais centros de atração de capital estrangeiro no país, contribuindo para a geração de empregos, transferência de tecnologia e desenvolvimento sustentável na região. Com o avanço da tecnologia verde e o foco em energias renováveis, o Nordeste também se tornou um ponto estratégico para projetos de energia solar e eólica, áreas nas quais empresas chinesas estão cada vez mais interessadas em investir. Esse cenário promete transformar a região em um dos polos de inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável no Brasil. No entanto, esses interesses chineses no Brasil despertam cada vez mais dúvidas e preocupações em relação à crescente dependência econômica que a nação está desenvolvendo em relação à China. Atualmente, quase 13% de todas as exportações brasileiras têm como destino o gigante asiático, e essa cifra não para de crescer, levantando questionamentos sobre os riscos de concentrar tanta atividade comercial em apenas um parceiro. Nesse vídeo, vamos explorar em profundidade como a China está, de certa forma, comprando o Nordeste brasileiro e quais são os motivos que explicam o aumento vertiginoso de investimentos chineses na região em um curto espaço de tempo. A relação entre o Brasil e a China, embora vantajosa em muitos aspectos, pode ter implicações de longo prazo, especialmente em termos de dependência econômica. Os críticos apontam que o Brasil pode estar se tornando excessivamente vulnerável às oscilações da economia chinesa e aos interesses estratégicos do país asiático, especialmente no que diz respeito à sua influência crescente em setores-chave da economia brasileira, como agronegócio, infraestrutura, tecnologia e energia. Esse cenário gera um debate importante sobre a necessidade de diversificar parcerias econômicas e reduzir o risco de sobredependência. Para compreender como a China tem projetado sua influência econômica pelo mundo nas últimas décadas, é essencial voltarmos ao final dos anos 1970, quando Deng Xiaoping assumiu o poder e promoveu uma série de reformas econômicas e sociais profundas que transformaram o país. De 1978 até 1990, Deng implementou políticas de abertura econômica, atraindo investimentos estrangeiros, incentivando o empreendedorismo interno e modernizando a economia rural. Como resultado, a China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza, um feito sem precedentes na história moderna. Essas reformas não apenas transformaram a sociedade chinesa, mas também impulsionaram o país a se tornar uma das economias de mercado que mais cresceram no final do século XX. Com a chegada do século XXI, a China entrou no cenário global com propósitos econômicos ainda mais ambiciosos e claramente definidos. A meta de expansão econômica estava no topo da agenda nacional, com foco em crescimento industrial, tecnológico e financeiro. Durante as primeiras 2 décadas do novo milênio, a China registrou uma taxa de crescimento econômico média de 9,9% ao ano, superando muitas das economias desenvolvidas e emergentes.
Em 2010, a China consolidou sua posição como a segunda maior potência econômica do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e começou a expandir sua influência em regiões estratégicas, como a América Latina, África e Sudeste Asiático. O Nordeste brasileiro, com sua localização geográfica privilegiada e abundância de recursos naturais, tem sido um dos principais alvos dessa estratégia chinesa. Os investimentos chineses na região estão alinhados com a busca do país por diversificar suas fontes de matéria-prima, expandir seus mercados consumidores e fortalecer sua presença em setores estratégicos, como energia limpa e infraestrutura. Esses fatores ajudam a explicar o porquê de tantos recursos chineses estarem sendo direcionados para a região, levantando, ao mesmo tempo, questões sobre os desafios e as oportunidades que esse cenário apresenta para o Brasil nos próximos anos. Todavia, inicialmente, a política chinesa em relação à expansão do seu soft power ainda se mantinha incerta, já que o país asiático passava por algumas mudanças internas de expansionismo econômico e ampliação do seu modelo de desenvolvimento, que permitiu à China dobrar o seu PIB entre os anos de 2002 e 2006, tornando-se desde então o centro mundial da manufatura, graças à disponibilidade de mão de obra barata e um dos maiores mercados consumidores de toda a Terra. Nessa perspectiva, a consolidação da política externa da China, visando expandir o seu soft power, surge pela primeira vez como propósito da nação no ano de 2007, quando o presidente do país na época, Hu Jintao, reconheceu a importância do renascimento da cultura chinesa pelo mundo e estabeleceu princípios essenciais para a imagem da China como uma nação de ascensão pacífica e harmoniosa. Se está curtindo o conteúdo até aqui, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você acha sobre esses investimentos da China no Nordeste. Sua opinião é muito importante para nós. Por outro lado, essa premissa foi ampliada a partir de 2014, quando o presidente chinês Xi Jinping lançou a base para o protótipo que colocaria a China como ator essencial na ordem mundial, promovendo para outras nações, especialmente do sul global, o modelo de ascensão chinesa através de fundos de desenvolvimento, empregos estatais, empréstimos e pelo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Estima-se que, ao todo, a nação destine mais de 10 bilhões de dólares para projetos em outros países, objetivando manter a sua imagem como um parceiro estratégico único. Esse esforço da China vai além, dado que enormes projetos relacionados à infraestrutura na Ásia e na África estão sendo financiados pelo país, como a iniciativa Belt and Road, popularmente conhecida como a Nova Rota da Seda, que conectará o comércio euroasiático por meio de infraestrutura terrestre e naval, beneficiando mais de 140 países. Somado a isso, podem ser incluídos inúmeros projetos chineses por diversos países, tanto que, para sustentar inúmeras iniciativas de infraestrutura ao redor do mundo, estimativas apontam que a China tenha gastado mais de $1 trilhão na última década, apoiando cerca de 3 mil projetos, com perspectivas de que esses gastos aumentem exponencialmente nos próximos anos. Sendo assim, como resultado do esforço chinês em se popularizar mundialmente como um aliado econômico e parceiro para diversos países, disposto a contribuir com desenvolvimento mútuo, a China garantiu o poder de influência e popularidade sem igual. Nesse quesito, segundo uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa de opinião Gallup, no ano de 2019, a média de aprovação global da China superou a dos Estados Unidos, com 34%, sendo os americanos com apenas 31%. Com essa sendo a maior aprovação da China desde 2009. Logo, é bastante visível que o modelo chinês de gastar bilhões investindo em outros países como forma de potencializar a sua força tem sido essencial para alcançar resultados positivos e melhorar a imagem do país em toda a Terra. E tal questão também envolve nações como o Brasil. Por exemplo, com destaque para a forte presença de projetos de empresas chinesas em quase todas as regiões do país, com mais intensidade na região Nordeste, incluindo os mais diversos setores da economia na região, que variam desde o ramo automotivo, energético e também de infraestrutura. Diante disso, surge a pergunta: por que a China investe tanto no Nordeste brasileiro? Primeiramente, é necessário citar que os investimentos chineses no Nordeste brasileiro surgem em conformidade com o interesse da China pelo Brasil, dado que, em menos de 2 décadas, o país sul-americano acabou tornando-se o alvo preferencial dos investimentos chineses na América Latina. Além de que, desde 2009, a China é a maior parceira comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para a China ultrapassaram os 100 bilhões de dólares, sendo diversificadas entre diversos produtos, como soja, minério de ferro e petróleo. Para se ter uma ideia, em 2001,
os Estados Unidos representavam 24% das exportações do Brasil, enquanto a China representava apenas 3% nesse período. Mas atualmente, os Estados Unidos representam apenas 11% das exportações brasileiras, enquanto a China é responsável por incríveis 27% das exportações, algo que representa um aumento no comércio bilateral de 37 vezes nos últimos 23 anos. Com isso, não surpreende o fato de que hoje 20 dos 27 estados brasileiros detêm a China como principal parceiro comercial. Outro fator determinante nessa situação está na necessidade da China por parcerias estratégicas em um momento que o país necessita de mais recursos alimentícios e energéticos para sustentar sua mega população de 1,4 bilhão de pessoas, que a coloca como o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da Índia. Sendo assim, mesmo com a China sendo uma grande produtora agrícola, responsável por alimentar 1/5 da população mundial, naturalmente, com o seu desenvolvimento econômico, a demanda alimentar e energética da nação tem crescido, fazendo com que entre 2002 e 2020, o índice de autossuficiência alimentar do país tenha caído de 94% para apenas 65%. Ou seja, a China já não é mais capaz de suprir sua demanda por alimentos. A análise, do ponto de vista energético, é parecida, com aproximadamente 70% do petróleo consumido em território chinês sendo importado, principalmente de grandes mercados produtores, como o Brasil, por exemplo, com a nação sendo essencial na garantia da estabilidade chinesa, visto que 90% das exportações brasileiras dedicadas à China são compostas por commodities, alimentos e manufaturados à base de recursos naturais. Dado o exposto, é válido afirmar que, com a expansão do comércio e investimento da China no Brasil, naturalmente, o Nordeste brasileiro surge como um dos principais destinos dos investimentos chineses, dado a vasta quantidade de recursos naturais na região. Um bom exemplo disso é o enorme potencial energético disponibilizado pelo Nordeste para a produção de energia verde, algo muito cobiçado pela China, conforme os esforços do país em alcançar não apenas novos fornecedores energéticos, mas, acima de tudo, potencializar a diversificação da sua matriz com base em fontes renováveis. E, nesse ponto, o potencial energético de produção disponíveis no Brasil tem chamado a atenção dos chineses nos últimos anos e torna-se compreensível o volume de investimentos que a China tem alocado para o país sul-americano nesse setor, mas precisamente para o Nordeste brasileiro por meio de suas empresas, como é o caso da maior empresa de energia chinesa, a CGN Energy, que mantém presença no Brasil através da CGN Brasil Energy, a qual apresentou novos projetos de expansão de novos centros para a geração de energia eólica no Nordeste, tendo em vista o destaque da empresa nesse setor, com empreendimentos no sul da Bahia, que somam mais de R$1 bilhão. Atualmente, a empresa segue com novos planos para o desenvolvimento de energias renováveis, que podem somar R$355 milhões no Nordeste. E pode-se incluir a isso o intenso investimento da gigante chinesa BYD no Brasil para a produção local de carros elétricos, com atualmente a empresa sendo líder mundial em volume de vendas de carros elétricos, superando até mesmo a Tesla, com uma margem de venda superior em 62%. O número de vendas da gigante americana BYD, que vendeu mais de 3 milhões de unidades, recentemente anunciou, no dia 18 de março de 2024, o aumento dos seus investimentos para o Brasil, saltando de R$3 bilhões para R$5,5 bilhões em seu projeto no Nordeste, que permitirá ampliar a produção de carros elétricos e híbridos no Brasil, por meio de 3 fábricas em Camaçari. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e contar pra gente nos comentários o que você achou desse tema. Vamos adorar saber sua opinião.